É sempre uma alegria estar com os irmãos em adoração a Deus e poder, reunidos juntos, exaltarmos ao nosso único e excelso e maravilhoso Senhor. E agora nós nos colocamos diante dele para ouvir a sua voz por meio da exposição da sua palavra, e isso fica ainda melhor. Aos pais que estão aqui presentes, caso precisem, caso seus filhos estejam um pouco incomodados por causa do tempo, caso precisem, podem usar nosso salão anexo. Há uma transmissão, uma televisão, uma transmissão sendo executada aqui na lateral, e os irmãos podem se direcionar para ali. Também nós temos algumas folhas que ajudam, especialmente as crianças alfabetizadas, mas até aquelas que não são, a acompanhar o sermão. Se você não recebeu, você que é pai, mãe, não recebeu, você pode levantar uma de suas mãos e os nossos diáconos vão até você entregar essas notas para o sermão. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Nessa noite nós vamos expor o capítulo inteiro, do capítulo 26, estamos finalizando essa série que iniciamos lá no começo do ano. Na verdade verdadeira, eu comecei ela no primeiro sermão que eu vim aqui, ainda como candidato à eleição. Não sei se os irmãos lembram disso. E eu estou continuando, né? Não parei desde então de pregar em Atos aqui. É vontade do Senhor que assim seja. Capítulo 26, eu vou ler nesse primeiro momento até o versículo 18. E depois, durante a sequência da exposição, nós vamos lendo o resto do texto. Atos, capítulo 26, verso 1 ao 32, mas agora até o 18. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: "Você está autorizado a falar em sua defesa." Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: "Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: "Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões." Então eu perguntei: "Senhor, quem é você?" Ao que o Senhor respondeu:
eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Santo Deus maravilhoso, é a Tua voz que desejamos ouvir. Que nesse instante, enquanto expomos a Tua palavra, Senhor, enquanto adentramos nos meandros desse texto que acabamos de ler, seja o Teu Santo Espírito a ecoar em nossos corações, seja a Tua santa voz ouvida entre nós nesse instante. Para a Tua glória e edificação do Teu povo. Amém. Irmãos, sem dúvida, nós estamos vivendo tempos de enfervescimento missionário. Desde o final do século XIX, final do século XVIII, início do XIX, nós temos um movimento de missões e evangelização que nasceu na Europa e foi entrando nas regiões ao sul do globo terrestre, e que hoje, de forma contrária, nós temos o hemisfério sul, e especialmente o Brasil e alguns países da África, como o grande celeiro missionário para a evangelização deste mundo. No entanto, apesar de vermos a beleza e as maravilhas de conversões genuínas, do progresso missionário, da evangelização, também é verdade que no século XIX e aí início do XX, nós temos um movimento que foi crescente, e que hoje quase se manifesta como uma totalidade do evangelicalismo mundial, e especialmente falando aqui das nossas terras brasileiras, que prega uma evangelização em tanto quanto enlatada, aquilo que nós chamamos de conversões em massas. Essas grandes cruzadas com grandes sermões apelativos emocionais, onde o tecladinho tocando notas menores constrange pessoas a um emocionalismo, e isso leva àqueles grandes apelos onde números estratosféricos fazem com que pessoas sejam convertidas. E vocês sabem que o problema dessas conversões é que, infelizmente, muitas delas são falsas conversões. O problema é que esse processo evangelístico explosivo, de massas, apelativo, apesar de numericamente ser assustador, não produz crentes verdadeiros, e que muitas vezes, na melhor das hipóteses, pessoas sem muito entendimento dizem professar a Cristo, e pela graça de Deus, num processo mais longo, elas realmente vêm a acreditar e entender o que fizeram naquela história da sua própria vida. Estou lendo um livro chamado Evangelização, e o autor fala da sua própria experiência nesse processo de conversão de massas, onde ele foi levado à frente, né, e ele conta a experiência, quando as pessoas estavam olhando com alegria, enquanto ele ia até a frente, e ele mesmo disse que não fazia ideia do que estava fazendo, fez aquela chamada oração da conversão, e saiu de lá acreditando que era crente, mas ele mesmo atesta que não era verdade isso. Apenas algum tempo depois é que ele realmente pôde entender o que ele estava falando, quem ele estava dizendo crer, quem era Jesus. O problema dessa evangelização, portanto, é que ela é constituída de uma ausência do Evangelho. O problema desse processo de evangelização em massa, a partir de um desejo de encher igrejas, de contabilizar números, é que ele está ausente do Evangelho.
muitas e muitas vezes. Aqui nós debruçamos no capítulo 26, que nos conta a continuação da história, quando Paulo está diante de Festo, e agora também diante de Agripa e de sua irmã Berenice. Já havia apelado a César. No contexto romano, isso já foi explicado pelo reverendo Rodrigo, mas só para lembrar os irmãos, no contexto da legislação romana, quando um cidadão romano clama a César, apela a César, necessariamente ele precisa ser levado até Roma, onde seria julgado num tribunal romano diante do próprio imperador. É curioso pensar, nós vamos ver isso no final dessa história, que de uma certa maneira, em termos legais, não havia até agora nenhuma acusação formal que pudesse explicar o processo do qual o apóstolo Paulo está passando. Não há processo, não há motivo para ele estar se explicando tantas e tantas vezes, e muito menos para ser levado a Roma num processo de tribunal diante do próprio imperador. Mas Deus tem planos para Paulo. Deus tem planos que transcendem até mesmo a legislação, a lei romana. E aqui está Paulo, portanto, diante do rei Agripa. Eu vou entrar em detalhes mais para frente, mas rei Agripa não é um rei bom para Israel. Como eu já disse anteriormente, Israel, nesse período do Novo Testamento, nesse período neotestamentário, é constituído de governantes extremamente ímpios. E aqui está um rei, o rei de Israel, Agripa, judeu, portanto, que tem a sua irmã Berenice na sua própria casa, é por isso que ela está ali também junto com ele, e que há burburinhos, né, a boca miúda comenta, há relatos históricos disso, que ele tinha um caso incestuoso com a sua própria irmã. E, portanto, Berenice não é só sua irmã, mas também a sua própria mulher, para escândalo dos judeus e, obviamente, escândalo da palavra de Deus. Portanto, Paulo não está diante de um rei justo, nem diante de um governador, que no caso é gentil, bom. E é por isso que é maravilhoso observar que, ao invés de simplesmente se justificar, e nós vamos ver, o apóstolo Paulo tem habilidade no falar, é um homem constituído de grande conhecimento da retórica, das leis romanas. Ao invés de simplesmente se defender num tribunal, ele prefere evangelizar. Ele prefere apresentar o evangelho, ao invés de simplesmente defender-se diante desse tribunal. Portanto, agora, ao invés de uma defesa, nós temos um grande encontro evangelístico do apóstolo Paulo. Mais um dos muitos que nós já vimos. E que para nós hoje, e é isso que eu desejo tratar com os irmãos, nos leva a refletir, dentro dessa dinâmica do próprio apóstolo Paulo, de aproveitar situações, de aproveitar momentos para evangelizar, para falar do evangelho, o quanto nós como igreja somos chamados hoje para desenvolver uma verdadeira cultura evangelística, uma verdadeira cultura de evangelização. Alguns chamam isso de missional, uma igreja missional, outros de cultura de evangelização, não importa o nome. O que importa é a igreja consciente do seu chamado para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós podemos ver, em termos de conceito, que evangelizar, muito mais do que simplesmente fazer um sermão apelativo e trazer pessoas à frente e registrar isso num número, é testemunhar sua própria conversão, apresentando o evangelho em tempo oportuno. Evangelizar é testemunhar da conversão, apresentando o evangelho em tempo oportuno. Portanto, nós hoje vamos falar dessa cultura de evangelização que deve ser impressa
na igreja. E hoje, o Senhor nos leva à igreja de Casa Caiada para refletir sobre isso, para refletir sobre a nossa cultura evangelística. Primeiramente, como já lemos, versículo 1 ao 18, nós observamos que evangelização é também um testemunho da sua própria conversão. Paulo, portanto, é autorizado a falar pelo rei. O próprio rei Agripa conduz assim que ele possa agora se apresentar. E como eu já mencionei, esse rei, a sua história não é das melhores, mas ele está ali como um judeu para ouvir também Paulo. Para o governador Festo, que é um gentil, quero que os irmãos entendam o que significa esse governo, né? Não tem nada a ver com a nossa estrutura hoje, tripartite, executivo, judiciário, é bem diferente. O governador, no caso Festo, ele é o representante do império em Jerusalém. Portanto, ele é um romano, um gentil, que sua presença se faz ali para demonstrar a soberania do império. E, portanto, ele é uma autoridade diante do próprio rei. O rei, por outro lado, é constituído como, nós sabemos, da tribo de Judá, da descendência de Judá, e está ali como o rei de Israel, seguindo as sequências aí dos reis das famílias davídicas. Portanto, Festo pede para que o rei Agripa se apresente nesse tribunal, a fim de que ele possa testemunhar de alguma maneira e explicar de alguma forma para um judeu, ou melhor dizendo, para um gentil, para um romano, como é que se entende o que Paulo está falando, porque pelo que ele está vendo, não há motivo para essa celeuma toda, essa confusão que se fazia diante dos judeus. E Paulo passa agora a explicar, a fazer sua defesa. Ele primeiro conta um pouco do seu caminho à chegada ao cristianismo, até chegar a Cristo. Fala do seu zelo na lei, na sua infância, que ele era um fariseu, e que como fariseu era alguém temente a Deus e alguém preocupado com as promessas dos profetas e no cumprimento delas, e ele mesmo atesta que desde sempre esteve convencido da ressurreição dos mortos e, consequentemente, da expectativa do Messias. Fala também que, como zeloso dessa lei, comprometido dessa forma, ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Ele se tornou alguém duro contra a igreja cristã, e ele mesmo fala de algo terrível, onde ele era aquele que sempre estava votando em favor da morte dos cristãos. Ele também era alguém que estava sempre disposto a torturar os cristãos, até mesmo obrigando estes a blasfemar contra Cristo. Nós estamos falando de alguém que o seu testemunho, vamos dizer assim, de pecado, de ira, de revolta contra Cristo, era conhecido por toda a sociedade judaica. Não havia dúvida do compromisso de Paulo contra Cristo, contra os cristãos. Não havia dúvida a respeito disso. Ninguém poderia dizer que ele era um infiltrado. Ninguém poderia dizer que ele era uma espécie de alguém enviado da própria igreja cristã para se passar como um inimigo da igreja, a fim de que num tempo oportuno virasse o jogo e assim começasse a converter pessoas. De modo algum. Ele mesmo diz, a vida dele era conhecida, era clara diante dos judeus, todos sabiam do ódio que ele sentia contra a igreja de Cristo. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há ninguém impossível. Para Deus, absolutamente todos que Ele deseja são salvos e redimidos pelo seu poder. E é por isso que Paulo passa a contar agora o resto da sua história. Uma grande virada aconteceu quando ele, disposto a aprisionar cristãos, se direcionava para Damasco. E no sol do meio-dia, é interessante esse detalhe, já mencionei antes em outro relato do apóstolo Paulo. No sol do meio-dia, uma grande luz surgiu
diante dele e dos que o acompanhavam, dos seus companheiros. E a luz era tão forte que eles não conseguiram ficar em pé e eles caíram. Não há relato de cavalo aqui, tá certo, irmãos? Eu sei que muitas vezes nós falamos assim, o Paulo que caiu do cavalo, mas não tem cavalo aqui. Poderia ter, mas não tem. E ele, portanto, caído diante dessa luz, ouve uma voz que fala em língua hebraica, que fala na sua língua do coração, como um judeu que ele é. Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Paulo agora fala das palavras do próprio Senhor Jesus com respeito a ele. A expressão dar coices contra os aguilhões, literalmente, o texto fala chutar um aguilhão, ou os aguilhões. O que é um aguilhão, né? Eu que não venho de contexto algum do campo, né, fui criado num apartamento pela minha avó, não faço a menor ideia do que isso seja, a não ser que eu pesquise, né? Então, um aguilhão é muito usado com aqueles cavalos, né, com animais que estão carregando carroças, e a semelhança do uso com um chicote, o aguilhão é um objeto pontiagudo que é feito para furar, né, para trazer algum tipo de dor, incômodo para o animal, e o animal então seguir a viagem. E obviamente que na reação do animal é comum que ele dê coices, né, que ele chute, mas é em vão. Porque você chutar um objeto pontiagudo faz o que com você? Se machucar ainda mais. Então, Jesus traz essa expressão que no período aqui grego, nesse tempo, desse período helênico, era muito comum entre filósofos, entre alguns escritos, trazer a ideia de que é difícil, né, é muito complicado para alguém tentar escapar do destino, da sina. É a expressão usada para trazer essa ideia. Você não pode fugir do seu destino. É duro lutar contra ele. É claro que para Jesus, a questão não é simplesmente de destino. Perceba a soberania do Senhor aqui apresentada. A questão tem a ver com os planos dele. Talvez o Senhor Jesus conhecia, talvez não, certamente, o Senhor Jesus conhecia o coração de Paulo. E sabia que lá no fundo, Paulo, ao ouvir as palavras dos cristãos, as muitas coisas que eram feitas, talvez já lutasse em sua alma, já lutasse no seu coração contra a dura verdade que o que ele cria, ou pelo menos da forma como estava crendo, não era verdade. Ele precisava conhecer a Cristo. Ele precisava ser convertido e transformado. E o Senhor Jesus, soberano, se encontra com Paulo, e sem que ele possa consultar qualquer livre-arbítrio, o converte para si. Porque o apóstolo Paulo cai diante de Cristo e pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então ele faz uma enquete, né? Veja aí o texto, versículo 16. Jesus faz uma enquete perguntando assim: se você quiser aceitar a minha palavra, eu estou à porta e bato. E aí você pode querer ou não se levantar e seguir o caminho que eu quero. Esse tem o texto, meus irmãos? Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Jesus se encontra com Paulo e no seu chamado irresistível e eficaz, vai direto ao seu coração e já diz: eu estou agora lhe constituindo em um novo caminho. Você ia para Damasco, mas agora você vai para a perseguição, porque você vai ser perseguido. Você ia para Damasco perseguir, mas agora você vai sofrer a perseguição dos judeus, vai sofrer a perseguição dos gentios, mas eu vou te livrar para que você proclame o meu nome. Porque para Deus não há ninguém impossível.
Perceba, portanto, que Paulo, ao contar o seu próprio testemunho de conversão, ele está, no final das contas, apontando, finalmente, para o poder de Cristo, e não exatamente para a sua própria vida. É importante que se diga. Esse testemunho de conversão, em outra oportunidade eu já inclusive mencionei que nós não podemos confundir evangelização somente com testemunho de conversão. Eu vou mostrar isso mais à frente. Mas faz parte do processo. Porque, sem dúvida, não há forma mais interessante para o incrédulo de ouvir alguma coisa que diz respeito, não com algo que aconteceu simplesmente há 2000 anos, mas com algo que aconteceu em você, quando você está evangelizando. E aqui está o apóstolo Paulo exatamente dizendo isso a esses ímpios que estão ouvindo a sua voz. O chamado de Cristo para Paulo ser uma testemunha, um ministro do Evangelho, para ser livre dos judeus e dos gentios, para que nesse processo de proclamação do Evangelho, os olhos deles sejam abertos e sejam convertidos das trevas para a luz. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo no final das contas o seguinte: aqueles que não conhecem a Cristo estão em trevas. Ele está falando com pessoas que têm poder para matá-lo, para lançá-lo numa prisão. Ele está diante do rei, do governador, da irmã do rei. E o que ele está dizendo no final das contas, que para bom entendedor meia palavra basta, é: vocês estão em trevas. Porque todos aqueles, sejam gentios ou judeus, veja que ele coloca tudo no mesmo bolo, que não se converteram a Cristo, estão em trevas. Mas o Evangelho veio para que eles saiam das trevas para a luz, para que deixem de pertencer ao poderio e ao domínio de Satanás, para que agora possam pertencer a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Sem dúvida, nós somos chamados a evangelizar e a testemunhar daquilo que Cristo tem feito entre nós. O apóstolo Paulo poderia fazer isso com clareza, porque era evidente para qualquer pessoa que conhecesse sua história, que houve uma mudança radical na vida de Paulo. Radical. Talvez muitos de nós não possamos fazer da mesma forma, porque muitos de nós, apesar de virmos aqui nos domingos, não podemos dar um testemunho parecido com esse de Paulo, porque a nossa vida não mostra um testemunho de mudança radical. Há uns anos atrás, conversando com uma amiga, ela me falava da relação dela com algumas amizades de incrédulos, e ela dizia assim: às vezes é tão difícil evangelizar esse pessoal, é porque eu faço tudo o que eles fazem. E a pergunta que fica é: tá, se eu aceitar esse teu Jesus, o que muda na minha vida? Porque pelo que eu vejo não muda nada. Quando Paulo está diante desses governadores, desses homens de poder ímpios, ele está mostrando uma vida totalmente, radicalmente diferente para aqueles que se comprometem com Cristo e seu santo evangelho. Isso é evangelizar. É por isso que é dito, não está totalmente errado, mas a ênfase é errada, que evangelize, se necessário, com palavras. Está errado, porque toda evangelização tem que ser com palavras, tem que ser proposicional. Ninguém, simplesmente com sua vida, pode dizer Jesus Cristo é o único Salvador. Não dá. A não ser que ele pronuncie isso, a não ser que ele fale isso. Agora, é claro que a nossa vida apresenta o evangelho que nós cremos. É claro que a nossa vida, o nosso dia a dia, lidando com as pessoas ao nosso redor, a forma como nós lidamos com problemas, a forma como nós pensamos, o que dizemos, mostra realmente que evangelho nós cremos. Absolutamente fica complicado pensar
que se você tem uma vida dia a dia como ímpio, como é que você vai poder testemunhar da conversão, se nem você demonstra isso? Então, sem dúvida, testemunhar da conversão envolve esse processo de evangelização. Mas, como eu já disse, não é só isso. A partir do versículo 19 até o versículo 23, nós vamos ver que o apóstolo Paulo não se satisfaz em contar a sua história de conversão, mas ele agora deseja apresentar o evangelho para estes que estão em trevas. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Observe que ele agora mostra um pouco do conteúdo do Evangelho, do conteúdo do que é aquilo que Cristo o chamou para ser ministro, para ser uma testemunha. E veja que ele está claramente se voltando a dizer que todos aqueles que ouvem essa mensagem precisam de arrependimento e conversão. Arrependimento e conversão. Dois grandes chamados do Evangelho, que simplesmente não há evangelização se não há arrependimento e conversão. Percebe o problema das chamadas conversões em massa? Percebe o problema dos chamados apelos evangelísticos? Como pode-se medir arrependimento e conversão em pessoas que ainda nem mesmo ouviram do Evangelho e que nem mesmo demonstraram qualquer mudança de vida? É fundamental que estes deem, como Paulo está dizendo aqui, obras dignas de arrependimento. Vocês sabem, o apóstolo Paulo não alivia quando ele fala. Como eu já disse, ele está diante de homens poderosos. E ele está dizendo: ei, vocês têm de dar práticas de obras dignas de arrependimento. Não se engane, não se engane. Toda essa retórica paulina aqui não é como defesa própria. Ele simplesmente está tocando na ferida de um rei, por exemplo, que se deita com sua própria irmã. Ele está tocando na ferida de um homem que se diz de Israel, mas que sua vida não se adequa, não se harmoniza com a palavra de Deus. Nessa noite, meus irmãos, o Senhor também está falando conosco. Você tem praticado obras dignas de arrependimento? Ou você está vivendo como uma Agripa? Pertencendo ao povo, nominalmente, mas no fundo do seu coração, no seu dia a dia, você é um ímpio, perverso, inimigo da cruz. Assim como o apóstolo Paulo tocou na ferida nessa noite, o Espírito Santo toca na nossa ferida. Toca em nosso coração. Afinal de contas, falar de evangelização só faz sentido evangelizando. Falar do Evangelho, ou a respeito do Evangelho, ou sobre o Evangelho, só faz sentido quando nós estamos proclamando esse Evangelho também. E mesmo você que pode estar aqui há tempos na igreja, como eu disse, pode ser apenas mais um desses que vive em uma falsa conversão. Não se engane diante do Senhor.
Não se engane. É possível sim que alguém esteja aqui hoje. Nós temos testemunhado isso enquanto conselho. É possível que alguém esteja aqui hoje, dizendo-se crente, dizendo que está caminhando para o céu, mas o seu caminho é o inferno, porque a sua obra não é digna de arrependimento. Paulo, portanto, passa a mostrar finalmente qual o motivo da perseguição dos judeus para com ele. É a ressurreição de Cristo. É a ressurreição. Como ele mesmo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, é vã a nossa fé. É por isso que toda a nossa adoração, toda a nossa crença, toda a nossa fé está depositada no fato de que Cristo morreu numa cruz, não por causa dos seus próprios pecados, mas pelos pecados daqueles por quem Ele decidiu morrer. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou corporalmente. Não há uma tumba para o corpo de Cristo. Ela está vazia. Se você for a Jerusalém hoje, você vai encontrar uma capela da gruta, uma capela que fica numa gruta, onde se acredita que tenha sido o local onde o corpo de Cristo foi sepultado. Não há nada ali. Não há ossos de Jesus ali. Ele ressuscitou. E vivo está para todos sempre, à destra de Deus Pai. E é por isso que hoje, eu e você, podemos ser transformados por esse mesmo Evangelho, por essa mesma verdade, para a glória dEle. Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Cristo, tendo ressuscitado, é tema fundamental da pregação do Evangelho. E é por isso que Paulo precisa anunciar isso, e tem sido perseguido por causa disso. E finalmente, no versículo 23, ele dá um grande resumo. Anota esse resumo aí, quem sabe você pode usar depois. Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Um resumo do Evangelho. A encarnação de Cristo para padecer pelos pecados. Esse Cristo mesmo que, tendo padecido e morto, ressuscitou para a remissão dos pecados. E agora empodera, dá poderes à igreja para anunciar a luz aos judeus e aos gentios. Quer ver por que evangelização não tem necessariamente a ver com números, nem mesmo com conversões? Tem a ver com testemunho daquilo que Cristo fez, tem a ver com testemunho do Evangelho, aquilo que Cristo fez em mim, e aquilo que Ele fez segundo narrado nas Escrituras. Mas vamos ver que a resposta desses que estão ouvindo ao apóstolo Paulo não é necessariamente a resposta que nós esperaríamos de uma cruzada evangelística. Porque apesar da evangelização ter sido em tempo oportuno, e esse é o meu terceiro ponto, evangelização é testemunho em tempo oportuno, é um testemunho oportuno. Isso não necessariamente significa conversões. Versículo 24 ao 32. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando, você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido
de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso, pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo, este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Certamente, se fôssemos usar aqui as metodologias evangelísticas modernas, esse não deveria ser um texto para apresentar isso. Porque perceba que não foi ninguém à frente. Perceba que no apelo evangelístico, talvez faltou um tecladinho. Elias, será que você poderia ajudar? Não. É claro que não. É claro que não. Porque a obra de evangelização não tem a ver com números. Preste bem atenção nisso. A obra de evangelização não tem a ver com números, mas com a fidelidade do que se apresenta ao testemunhar. É claro que o Espírito Santo conduz e converte quantos e como Ele quer. E Ele tem feito isso a história toda. E a igreja só cresce. A igreja só cresce. Mas a igreja nunca deve se preocupar com números. Nunca. Nunca. Isso não é uma preocupação para a igreja. Porque Deus é quem dá o crescimento. Porque é Deus quem converte. Porque é Deus quem traz. E aqui, portanto, Festo, ofendido, porque ele entendeu a mensagem. Você está louco, Paulo? Claro. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Paulo disse isso aos Coríntios na sua primeira carta. E Paulo, contrastando isso, refutando a ideia, diz, olha, tudo que eu estou falando aqui é conhecido, não tem nenhuma novidade aqui não. E tem mais, o rei Agripa, ele chama Agripa para o time dele, o rei Agripa sabe, quer ver? O senhor não crê nos profetas? Como é isso aí? Não crê nos profetas? Então crê no que eu estou dizendo. E aí o rei Agripa, ironicamente, vai até Paulo e diz, rapaz, esse pouquinho de discurso aí, você já quer me convencer? Está muito pouco isso aí, não me convence não. Ironicamente ele fala, é pouco tempo demais, é pouco argumento para você querer me convencer. Ele desdenha da apresentação do apóstolo Paulo. É claro, queridos, que para a glória de Deus, hoje, nós damos aos nossos filhos o nome de Paulo, não de Agripa. Porque foi no evangelho pregado por Paulo que a igreja cresceu, e apesar destes aqui não terem se dobrado diante de Cristo, podem ter feito isso posteriormente, nós não sabemos, mas aqui nesse instante não fizeram. Apesar disso, Paulo cumpriu a sua tarefa de evangelização, de proclamação do evangelho. E ele responde dizendo, seja por muito ou por pouco, o importante é que as pessoas venham a conhecer, a crer e a caminhar com Cristo. Esses ouvintes estavam convencidos de que Paulo poderia ser solto naquele momento. Pode ir para casa. Mas ele apelou a César. Ele apelou a César porque os planos de Deus são muito maiores do que os planos de Festo, porque os planos de Agripa, porque os planos de Paulo Câmara, de Marília Reis, João Campos, do que os planos de Bolsonaro, do que os planos de Trump, do que os planos de qualquer governador
Biden, que foi o último a ser eleito, qualquer governador, qualquer líder deste mundo. Os planos de Deus são superiores a isso. Deus desejava levar Paulo a Roma para que ali continuasse a sua tarefa de ministro do Evangelho. Ele vai fazer isso. E vai usar um meio tão interessante, que é a inocência de Paulo. Paulo será levado a Roma sem que haja qualquer acusação formal ao seu respeito. Talvez fosse curioso pensar o que Festo teve que escrever enquanto enviava Paulo para a Itália, a respeito do que o imperador teria de discutir com esse romano. Afinal de contas, não há acusação. Mas ele apelou a César. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Mas nessa noite nós vamos ver, e nós vimos, que os planos de Deus envolvem o nosso chamado, nosso trabalho de evangelização. Meu irmão, minha irmã, o que não é evangelizar? O que não é evangelizar? Como já vimos. Evangelizar não é contar almas para Jesus. Não é. Evangelizar não é oração da conversão. Não é. Levantar a mão, ore comigo. Isso não é evangelização. Evangelização não é apelos evangelísticos. Evangelização não é conversões em massa sem a apresentação do Evangelho. Evangelização não é meramente emocionalismos. Evangelização não é apenas para alguns da igreja. O GPS. O GPS é o nosso grupo de evangelismo da igreja. Não, meu irmão. Se o GPS fosse o grupo de evangelismo da igreja, eles eram os únicos crentes dessa igreja. Eu espero que tenha mais. Temos uns 3 ou 4 no GPS, né? Então tem que aumentar esse número aí. Inclusive, estamos precisando porque vamos ter um desfalque grande aí. Hein, Vladia? Não. O grupo missionário dessa igreja de evangelização é o hall de membros. É o hall de membros. Todos eles. Inclusive os não comungantes. Viu, crianças? As crianças também são chamadas para evangelizar. As crianças também precisam apresentar o Evangelho. O que é Evangelho? Melhor dizendo, o que é evangelizar? Evangelizar envolve, portanto, o próprio ato de Cristo em converter a nós mesmos. Afinal de contas, só pode evangelizar quem antes recebeu a Cristo como seu Salvador. Evangelizar envolve testemunhar do que Cristo fez conosco, a nossa própria história, o Cristo na nossa história. Sim, afinal de contas, o nosso próprio testemunho, a nossa mudança radical, envolve essa obra maravilhosa de Cristo. Evangelizar envolve apresentar o Evangelho da cruz de Cristo, esse que é loucura para os que se perdem, mas para todos aqueles que creem, é poder e sabedoria de Deus. Evangelizar envolve usar tempos oportunos. Não há lugar para evangelizar. Não há. Não existe um lugar. Esse é o lugar do evangelismo. Aqui nesse quadrado a gente evangeliza. Saiu daqui sem evangelização. Não existe isso. Evangelização é sempre e quando Deus nos dá oportunidade, tempo oportuno. Seja no seu trabalho, seja na sua família, na sua vizinhança, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, onde quer que você esteja, ali está um missionário. Onde quer que você esteja, ali está um evangelista. É por isso que nós,
igreja de Casa Caiada. Precisamos estar cientes e conscientes dessa cultura de evangelização que o Senhor nos chama. Que o Senhor nos chama mais uma vez nessa noite para nos comprometer. Uma cultura de evangelização que envolve particularmente todos vocês, membros dessa igreja. E até vocês que nos visitam, se assim quiserem se comprometer. Mas também que envolve a nós como liderança, Conselho de Casa Caiada, em pensar intencionalmente em como anunciar mais e melhor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a cultura de evangelização. Vamos orar. Deus maravilhoso, Senhor eterno, Deus que transforma cada um de nós segundo a Tua vontade, na nossa história que o Senhor mesmo desenhou. Onde não há impossíveis para Ti, Senhor. Onde não há absolutamente ninguém que tenha um coração tão duro que não possa ser transformado em coração de carne assim que o Senhor quiser. E nessa noite, Deus, eu rogo a Ti, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, por aqueles também, Senhor, que de alguma maneira estão aqui, mas ainda não conhecem o Evangelho, ou que ainda não foram transformados por Ele. Eu rogo a Ti, ó Espírito Santo, que entre em nossos corações hoje e os transforme segundo a Tua vontade, segundo aquilo que foi apresentado. Também, Deus, eu rogo para que o Senhor nos dê intrepidez, ousadia, disposição para falar do Teu nome, do nome do Teu Filho Jesus, para este mundo perdido em trevas, levando a Tua luz, que é a luz que brilha mais que o próprio sol do meio-dia. E assim, Deus, eu rogo pela igreja de Casa Caiada, para que nós possamos desenvolver intencionalmente uma cultura de evangelização, que nós não estejamos apenas comprometidos em trazer pessoas para um culto ou para um evento, mas muito mais do que isso, que nós estejamos comprometidos em nós mesmos fazer o evento evangelístico nos nossos diálogos, nas nossas apresentações do Evangelho e daquilo que o Senhor fez conosco, Pai. Eu oro assim, no nome de Jesus Cristo. Amém.